Muito bem, graças a Deus. 1 Coríntios capítulo 1, desde o primeiro domingo estamos estudando o tema do Evangelho, a radicalidade do Evangelho. Gálatas, nós estudamos Gálatas 1, Romanos 1, Colossenses 1 e hoje 1 Coríntios capítulo 1, para falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, verso 10 em diante. Diz assim, 1 Coríntios 1, verso 10, presta atenção na leitura desse texto. Diz assim: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanes. Além desses, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba, onde o inquiridor deste século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Pai, esta é a tua bendita e gloriosa palavra. Aplica essa palavra em nossos corações, dá-nos atenção, dá-nos concentração, dá-nos interesse de sermos iluminados, instruídos, edificados por tua palavra. Espírito Santo, venha ministrar a nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Um pouco de história. Corinto era uma grande cidade, capital da Acaia, a província da Acaia, prevaleceu sobre Atenas, é uma cidade grega. E a Grécia sempre foi conhecida por sua filosofia, por sua busca de sabedoria. Antes de Jesus nascer, os grandes filósofos já tinham existido, Sócrates, Platão, e a Grécia é conhecida por esse anseio, pela busca. No próprio texto bíblico em Atenas, no capítulo 17 de Atos, diz que o pessoal lá não ficava buscando outra coisa senão novidades, ideias, debater assuntos. E Corinto é essa cidade. Era uma cidade grande, uma capital, uma cidade portuária de grande comércio, uma cidade muito imoral, que o verbo
até parece piada com corintiano, né? Mas era um xingamento, né? Antigamente, assim, corintianizar. Corintianizar era viver de forma devassa, era viver como o povo de Corinto. Era uma cidade de muitas religiões, muitos deuses. Até hoje tem as ruínas do templo de Apolo. Na montanha, numa grande montanha que tem hoje também, de 600 metros, tinha o templo à deusa Afrodite, que é a deusa do amor. Só nesse templo tinha 1000 prostitutas cultuais. Aí eles acreditavam que o culto a Afrodite tinha relações sexuais envolvidas e tinham 1000 prostitutas que eram sacerdotisas. E Corinto é essa cidade de imoral, né? Tinha os chamados jogos istímicos. Tinha também os olímpicos, mas os istímicos, que eram jogos no mar em consagração a Poseidon, o deus dos mares. Então, se você olhar para a cidade de Corinto e fala assim, o apóstolo Paulo vai pregar o evangelho nessa cidade, qual a chance desse povo crer em Jesus Cristo? Completamente diferente. É essa cidade aqui, e ele prega lá, fica 1 ano e meio pregando em Corinto, está lá em Atos 18, uma igreja nasce, cristãos ali nascem, são convertidos, só que, por causa da cultura, da influência e outras coisas mais, essa igreja vai dar muito trabalho para Paulo. Paulo escreveu 4 cartas aos Coríntios, 4. Essa primeira é a segunda, e a segunda é a quarta. Né? Então ninguém sabe, vai que nas escavações, Corinto tem muito poucas escavações, vai que nas escavações de Corinto eles acham a primeira carta e a terceira, né? Isso é uma curiosidade, porque no próprio texto você vê Paulo falando que já escreveu antes. E agora o que aconteceu? Paulo recebeu a visita de uma família de Corinto, a família de Cloe, e eles trazem notícias da igreja, e eles vão trazer também uma carta para Paulo com perguntas dos cristãos, dúvidas sobre vários assuntos. Corinto tem vários problemas, problemas morais, doutrinários, problemas no culto, problemas do uso dos dons. Você vai lendo a carta, você vai ver Paulo respondendo. Mas o primeiro problema que Paulo já detecta, que ele aponta, é que a igreja está dividida. E aí é um problema da cidade, da cultura. Eles gostavam de filósofos, a filosofia era ligada à religião, não é como hoje. Filosofia e religião era quase a mesma coisa. E os filósofos, eles ensinavam, pregavam, proclamavam os seus ensinos, e foi na Grécia também que nasceu o uso da retórica, que é a capacidade de argumentação, e também a grande ênfase na oratória, o falar em público. Então os filósofos viviam viajando, proclamando suas ideias, suas filosofias, e o povo era acostumado a se identificar com uma corrente, com um filósofo, com um orador, com um retórico daqueles. Era costume, é quase igual no Brasil, você torcer para um time de futebol. Lá, é assim, você é de qual filósofo, você é de qual pensador, você é de qual corrente filosófica, você se associa com quem, e aí eles criam um culto à personalidade. Então, nessa igreja que tem essa influência cultural, Paulo plantou a igreja e Paulo fica sabendo que lá dentro da igreja eles estão com essa mentalidade. Eles estão com essa mentalidade. A ideia aqui de divisão é a palavra cisma. Né? Cisma é uma separação por motivos religiosos, é os cismáticos, os divisionistas. E aqui, logo no começo, Paulo diz, no versículo 12, ele diz assim, refiro-me ao fato de que cada um de vós uns dizem, um partido, eu sou de Paulo. Paulo foi o plantador da igreja. Apolo é um jovem pregador grego, eloquente. E muitos gostaram de Apolo. Falaram, não, eu sou de Apolo. E outros, a gente não sabe ao certo, talvez Cefas, ele está falando de Pedro, talvez Pedro esteve lá. Em 1 Coríntios 9, versículo 5, Paulo diz que Pedro se fez acompanhar da sua esposa, que era casada. Então, provavelmente, talvez Pedro esteve em Corinto. E o pessoal fala, não, eu sou de Pedro, que Pedro é original de Jesus, andou com Jesus. E aí tem um partido lá que diz assim, eu não sou de homem nenhum, eu sou de Cristo. Depois Paulo vai chamar esse partido de super espirituais.
São aqueles que acham que não precisa de ninguém, não precisa de igreja, eles vão direto a Deus. Então, tem 4 partidos aqui. A igreja está dividida. A igreja está separada em partidos. E muitos dos problemas que virão é por causa disso. Os primeiros capítulos dessa carta, Paulo vai tratar exatamente disso daqui. Então, ali há culto a personalidades, apego às pessoas, a coisas, a personagens, e isso é uma tendência do coração humano. Isso é uma tendência do coração humano. Se eu não estou vendo Deus, se eu não estou vendo Jesus, o seu pregador, o seu porta-voz, ele vai ser o meu canal de bênçãos. Eu vou ficar perto dele, eu vou tocar nele, eu vou pedir a oração dele, porque ele é especial. Então, essa mentalidade entrou na igreja de Corinto. E aí eu pergunto para vocês, será que essa mentalidade entrou na igreja de hoje? Esse culto à personalidade? É muito bom você ter pastores, teólogos, escritores de referência, que você lê, que você ouve, que você gosta. Isso é bom, que você aprenda com eles, critérios, esse daqui é uma pessoa que me ensina, é bom você ter. Mas aqui no caso deles virou um verdadeiro culto à pessoa, à personalidade, e isso faz com que eles se considerem melhores que os outros. Pedro é que é apóstolo, Apolo é que é apóstolo, Paulo é que é apóstolo, esses outros aí não são, e aí gera essa divisão. Dizem que há 30 mil denominações evangélicas no mundo. 30 mil. 30 mil. E tem gente que ainda não acha uma igreja para congregar, né? Tem 30 mil denominações. Por que tantas denominações? Por que tantas cisões, tantas separações? Será que não é esse apego, essa vontade nossa de ter um Deus de carne e osso, um homem que seja o grande, o profeta, o iluminado, o ungido, que a gente quer pegar, quer tocar, quer dizer, esse é o canal. A nossa cultura, a nossa mentalidade tem muito isso. Não, eu sou desse, eu sou daquele, a minha igreja é do pastor, eu sou da igreja do pastor fulano de tal, do pregador fulano de tal, eu sou disso. E Paulo vai responder isso aqui, não é assim. Tem um cantor, um jovem cantor, compositor, lá do Recife, no Nordeste, Pernambuco. Recomendo que você ouça as canções dele, chama Marco Teles. Marco Teles gravou um álbum baseado em 2 Timóteo. Ele musicou, tem a leitura e tem o hino, e tem as canções. Então é um álbum chamado Amado Timóteo. E esse álbum é muito lindo, é muito lindo, é muito lindo. E ele compôs lá, e esse álbum, pela internet, ele se propagou em muitos lugares, muitos lugares. E o Marco Teles diz que ele entrou numa crise, porque ele ficou famoso, e ele chegou em algumas igrejas e as pessoas queriam pegar na barba dele. Tinha lugares que as pessoas ficavam olhando para ele assim, e ele falou assim, eu entrei numa crise. Um jovem, de repente, foi inspirado por Deus, iluminado por Deus para compor canções. Ele diz, de repente, aqui no nosso meio, ele é de tradição reformada, do nosso contexto, né? Do nosso contexto, em várias igrejas que ele foi, ele ficou assustado com a maneira que as pessoas se dirigiam a ele. E ele falou, eu só compus canções, meu objetivo foi a glória de Deus, mas há essa coisa do apego às pessoas, do culto à personalidade. E aí como é que Paulo resolve isso? Como é que Paulo responde isso? Qual é a resposta de Paulo? Interessante que todas as respostas de Paulo, ele não vai apelar para a moral, para a ética, para a filosofia, tudo é para Jesus Cristo. E aí ele vai para a cruz de Jesus. Ele diz assim, vocês precisam entender a cruz de Jesus. Vocês precisam entender. Por quê? Porque os gregos buscavam filosofia, especulação, os debates. Os judeus que moravam em Corinto buscavam os milagres. Quantas vezes eles falavam para Jesus, faz um sinal para que a gente crê em você. E eles buscavam que Jesus fosse um Messias poderoso, guerreiro, que ia tirar Roma do poder, que ia instituir o seu reinado de força.
E aí Paulo diz, o caminho de Jesus não é esse, a mensagem de Jesus não é essa. Observe, o evangelho de Jesus não é esse, não é baseado na capacidade humana, na sabedoria humana, no poder humano, na força humana, na pompa humana. Aí Paulo diz, a mensagem, a resposta é a cruz. A resposta de Deus ao centro da salvação, a revelação plena de Deus é a cruz de Jesus, é a mensagem da cruz. A palavra de Deus é loucura. Então o grego, o filósofo, ouve essa conversa de um Deus que foi crucificado e diz assim, você está louco. Paulo pregou lá em Atenas e os caras falaram, Paulo, você está aqui tagarela, e diz que eles zombaram, riram, escarneceram de Paulo dessa mensagem. Que mensagem mais estúpida, um Deus que é crucificado. A crucificação era só para criminoso, era só para bandido. Um cidadão romano que tinha a cidadania romana, ele não poderia ser crucificado. Por isso que Paulo não foi crucificado, ele era cidadão romano. Então a crucificação era um negócio assim absurdo. Como é que vocês adoram um Deus que foi crucificado? Isso é loucura. Uma das gravuras mais antigas de Cristo que existe nos tempos apostólicos é um desenho. Você pesquisar na internet, você vai ver um homem crucificado e um asno, uma cabeça de burro, ali no que seria de Cristo. E ali embaixo está escrito, Anaxmenos adora o seu Deus. Isso é um pagão zombando do cristão. Essa religião de gente que adora um Deus crucificado só pode ser de asno, só pode ser de burro. A filosofia grega, a sabedoria grega vai ser uma loucura. Os judeus vão dizer isso é escândalo, porque os judeus não podem aceitar que o Messias, o Santo, o Salvador, morreu numa cruz, porque quem era morto numa cruz era maldito e amaldiçoado de Deus, porque a lei de Moisés dizia, e Jesus foi crucificado. Então se torna uma pedra de tropeço para o judeu a cruz de Jesus. John Stott diz assim, que a cruz só se tornou símbolo do cristianismo depois que a última pessoa que viu uma crucificação de verdade tinha morrido. Enquanto existiram pessoas que tinham visto alguém ser crucificado, ninguém usava a cruz como símbolo. Depois que a última pessoa morreu, porque era um negócio horrível, horrendo, era miserável, era doloroso, era cruel, era uma coisa cruenta, um homem despedaçado numa cruz, agonizando numa cruz. Que mensagem é essa, Paulo? Nós queremos poder, nós queremos ostentação de Roma, nós queremos a sofisticação dos filósofos epicureus, estoicos, é isso que a gente quer, e vem vocês com esse negócio de cruz. Que mensagem louca, ridícula, que coisa absurda. Hoje também é assim, irmãos. Quanta coisa que em nome do Evangelho é só pura autoajuda, filosofia humana, religião humana, bons costumes, boas virtudes, tudo isso, em nome do Evangelho, mas o centro, o coração do Evangelho é a cruz de Jesus Cristo. O centro da igreja é a cruz de Jesus Cristo. O poder de Deus, a revelação máxima de Deus se dá na cruz de Jesus. Se você não entendeu a cruz, você não entende a Bíblia, você não entende Deus, você não entende nada. Se você não entender a cruz de Jesus, você não entendeu nada. É por isso que Paulo diz assim, olha, eu cheguei pregando a palavra da cruz. Sem vergonha, com medo, com tremor, ele diz, mas eu preguei isso. Veja o versículo 20. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos,
pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O Senhor diz: sabe o que a sabedoria humana fez? Crucificou Jesus. Sabe o que o poder de Roma fez? Mataram Deus. Sabe o melhor que o ser humano pode fazer no seu orgulho e na sua empáfia? É crucificar o Filho de Deus, o único santo, o único perfeito, o único justo. É isso que a potência humana faz longe de Deus. É isso que o homem distante de Deus produz. E só produz loucura, só produz imoralidade, só produz perversidade, só produz julgamento, diferenciações, discriminações. Mas Deus quis salvar os seus pela loucura da cruz, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. É quando Deus se torna frágil e fraco, é quando Deus é moído, é traspassado, quando ali Ele leva os nossos pecados, a nossa condenação, a ira e a justiça de Deus caem sobre Cristo. É ali naquela cruz que a justiça de Deus é satisfeita, é ali naquela cruz que o coração de Deus é demonstrado, é ali na cruz que a face de Deus é revelada, é ali naquela cruz, quando Jesus clama, que você vê todo o mal do mundo caindo sobre ele e toda a graça de Deus na vida de Jesus, é ali na cruz. A cruz é o centro, a cruz é o coração, a cruz é o principal. Essa é a mensagem. Não existe cristão sem cruz, não existe cristão sem crer na cruz de Jesus, sem saber que lá na cruz ele levou o seu e o meu pecado. Foi você e eu que o matamos, foi a nossa sabedoria, a nossa arrogância, o nosso pecado, a nossa altivez, a nossa cobiça, que crucificou o Filho de Deus. Paulo diz: isso tudo aí que as culturas buscam, que vocês buscam, é isso aí. Acaso foi Paulo crucificado? Foi Pedro? Foi Apolo? Vocês estão equivocados, vocês estão completamente errados. A igreja não tem partidos, a igreja não tem orgulho, na igreja não tem jactância, não tem soberba, não tem presunção, é tudo por meio da cruz de Jesus Cristo. Foi lá que Jesus nos salvou, foi lá que Ele tirou o poder das trevas, foi lá na cruz. Os judeus queriam poder, os gregos sabedoria, mas a sabedoria de Deus está revelada em Jesus Cristo. Ali na cruz, a justiça e a ira de Deus se encontram com a graça e com o amor de Deus. Ali na cruz, Deus briga com Deus. A justiça e a ira de Deus. Deus só tem um problema no Antigo Testamento. O povo é rebelde, o povo é pecador, e a justiça de Deus quer condená-lo. Mas Deus também ama apaixonadamente. Como é a solução do problema de Deus? É a cruz. Jesus nos representa, nos substitui. Jesus propicia a ira e expia a nossa culpa. Por isso que é propiciatório e expiatório, por isso que é vicário, é representativo. Naquela cruz, como diz o hino, há mistério sem fim. Naquela cruz de Jesus, há mistério sem fim. Porque ali Deus nos salvou, ali Satanás perdeu o seu poder, ali o pecado foi pago, ali a lei foi satisfeita, ali os pecadores foram redimidos pelo sangue da cruz de Jesus Cristo. De acordo com Colossenses, o universo foi reconciliado pelo sangue da sua cruz. Isso é extraordinário. O universo foi consertado, foi trazido de volta para casa. Ele ainda não sabe, as pessoas ainda não sabem, estão escravizadas, mas o preço já foi pago, o sangue foi derramado, o sangue da sua cruz. Paulo foi chamado de tagarela, de uma mensagem desprezível, foi desprezado, foi ridicularizado, foi zombado, mas ele diz: para aqueles que são chamados, revelados, isso é poder de Deus. Deixa eu falar para você uma coisa: estudar é bom, estudar, fazer curso acadêmico, quanto mais você estudar é maravilhoso, quanto mais você conhecer a ciência, a filosofia, quanto mais você conhecer tudo isso, mas o caminho de Deus não parte daí. Esses dias eu achei um professor que eu tinha conhecido pela internet, e era um homem muito sábio, mas ele entrou num negócio de contrariar a Bíblia. E aí eu achei um vídeo dele por acaso, assim, mas não está completamente louco, faltava babá. Sim, a pessoa
foi entrando de desafiar o Evangelho, de não aceitar a divindade de Jesus, de perder a centralidade. E aí o que faz isso? A empáfia do conhecimento, a empáfia dos títulos acadêmicos, a empáfia de tudo isso. Não, eu sou sábio agora, eu sou entendido, eu sou mestre, eu sou doutor, eu sou pós-doutorado, eu não posso mais crer nessas historinhas de criança, eu não posso mais crer nessas coisas que crianças acreditam. Aí a pessoa vai ficando cada vez mais louca. E o que está por trás disso? Orgulho, orgulho, orgulho. O segundo argumento que Paulo usa aqui é para falar, olha, além de Deus nos salvar pela cruz, observe o chamado de vocês. Versículo 26, observe quem Deus chamou, quem Deus escolheu, quem Deus revelou o Evangelho. Observe, reparai, pois, na vossa vocação, no seu chamado. Vejam, não foram chamados muitos sábios, de acordo com o mundo aí. Ele falou assim, muitos, quer dizer, alguns podem ser chamados, não muitos sábios. Eu conheci um irmão, servo de Deus, ele fez doutorado na Unicamp, sobre semiótica, do Paul Ricoeur, que é um filósofo cristão, e é uma coisa assim, ininteligível aquele negócio. Mas esse irmão, ele falou assim, sabe por que eu escrevi essa tese? Porque ali no meu departamento, quase que a maioria todos são ateus, são contrários à fé cristã, e eu escrevi essa tese para fazer essa dedicatória, que todos os meus professores e toda a banca teve que ler essa dedicatória. Eu dedico essa tese ao Senhor Jesus Cristo, naquele que habita toda a sabedoria e toda a ciência está nele, e eu agradeço porque ele me deu uma mente para adorá-lo e exaltá-lo. Que coisa linda, não? Que coisa linda. Não muitos, às vezes ele chama alguns, mas Paulo diz, vejam a vida de vocês. Vejam que a maioria de vocês, a grande maioria aí, não são sábios. E ele diz mais, não são poderosos segundo o mundo, nem muitos de nobre nascimento. Vocês não vêm da nobreza, vocês não têm essa nobreza. Vejam como é a vida de onde Deus tirou vocês, são simples. Em 1 Coríntios 6, versículo 9, passa aí algumas páginas, 1 Coríntios 6, versículo 9, diz assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo está dizendo, olha isso, muitos eram ladrões, roubadores, efeminados, mas Deus salvou vocês. Vejam de que a igreja é composta. Eles falam, mas por que, pastor? Porque quem tem muito predicado, muita conquista material, intelectual, tem a tendência de ter o ego muito inflado. E Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Deus escolheu esses aqui. E a igreja é composta dessas pessoas, versículo 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Eu contei há pouco tempo a história do Dr. Francis Collins, diretor do projeto Genoma, que liderou a equipe no mundo inteiro, que mapeou o DNA. Ele era ateu, mas foi quando ele foi dar notícia para uma velhinha, que ela ia morrer, ela estava no hospital, ele falou, felizmente, seu estado é terminal. Aquela senhorinha muito simples, muito crente, falou para ele, eu estou preparada, doutor, estou preparada para encontrar com Jesus. E olhou bem para ele e falou assim, e você, doutor, você está preparado? A pergunta dessa velhinha fez esse homem, um dos maiores cientistas do mundo, entrar numa crise profunda. E aí ele se rendeu a Jesus e escreveu um livro sobre o DNA chamado A Linguagem de Deus. A Linguagem de Deus. Uma velhinha
Quantas vezes na história, quantas empregadas domésticas evangelizaram os seus patrões, empresários, executivos, levaram pessoas aos pés de Jesus. As pessoas simples, Paulo está dizendo, foram esses que Deus chamou, porque Deus quer mostrar como que Ele age. Se você perguntar para os grandes pregadores hoje, que estão vivos, do nosso tempo, os pregadores reformados, quem é a sua maior referência de pregação? A maioria deles vai dizer, foi um inglês, um galês na verdade, país de Gales, mas viveu em Londres. Você perguntar para o John MacArthur, John Piper, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Jeremias, todos os pregadores, quem é a referência? Quem foi que resgatou a pregação expositiva? Que no século XX, meados do século XX, nenhum pregador mais pregava a Bíblia em sequência, ninguém mais pregava. E um homem, um inglês, que era médico, o Dr. Martin Lloyd Jones, ele fez isso. Ele começou a pregar a Bíblia e esse homem resgatou a pregação expositiva. Então hoje os melhores pregadores vão dizer, o Dr. Martin Lloyd Jones, ele foi o homem usado por Deus. Inclusive na minha própria vida, eu li muitos livros do doutor, me influenciaram muito. Mas o doutor ele é chamado assim porque ele fez medicina. E ele estava sendo cogitado, ele auxiliava o médico da rainha da Inglaterra. E ele estava sendo cogitado para substituí-lo. Imagina um jovem médico ser o médico da coroa da Inglaterra, de toda a família real. Era o ápice. Mas o doutor recebeu o chamado de Jesus para ser pastor e pregador. Para ser pastor e pregador. E ele lutou, e ele recusou. Ele falou, não, eu não quero isso, eu não quero. Eu quero ser médico. Eu vou ser famoso, eu vou ser reconhecido, ser pastor, ser pregador. E aí um dia, ele foi com alguns amigos, gente muito sofisticada, foi no teatro. E assistiram a peça, ele saiu do teatro, ele está andando, e quando ele está passando, ele vê na praça alguns crentes, alguns pregadores do Exército de Salvação, que é uma organização que atende os miseráveis do mundo. E esse pessoal está lá na praça, pregando, acolhendo, e quando ele passa por aquilo, o doutor ouve o Espírito Santo falando com ele. Falando com ele. Esse é o seu povo, essa é a sua família, e essa é a sua vocação. Ele chega em casa, se ajoelha, no outro dia ele renuncia tudo. Renuncia tudo. Ele falou, foi para isso que Deus me chamou, para o povo de Deus, para a família de Deus, para pregar o Evangelho de Deus. Deixou toda aquela sofisticação, toda aquela vida de aparência e pompa, para ser um pregador fiel do Evangelho. E Deus o usou para marcar gerações na história, para influenciar milhões de pessoas, porque é esse povo. Irmãos, os chamados, os escolhidos, aqueles que o Evangelho se revela, são os simples, os humildes, os quebrantados, esses que às vezes não têm o que se apegar, não têm méritos, esses estão mais abertos, esses estão mais disponíveis. Cuidado com os títulos, são bons, mas desde que são usados para a glória de Deus. As suas conquistas materiais, intelectuais, acadêmicas, cuidado com isso. A igreja de Jesus é o povo simples que só tem um tesouro, que é Jesus Cristo, que sabe que Deus opera pela cruz, que Deus não engrandece o homem, que Deus não afaga o ego, que Deus, a mensagem do Evangelho é a crucificação do ego e a restauração da vida, a vida nova. Veja o versículo 29, por que ele fez isso? A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ninguém vai poder chegar para Deus e dizer, eu conquistei, eu fiz por merecer, eu alcancei. Tem gente que acha que precisa estudar mistérios, coisas ocultas para chegar até Deus, e Deus fala assim, está aqui, está revelado, é na cruz, o meu filho se revelou na cruz, a revelação plena, aí é o seu pecado, é o seu castigo, é o amor, é a graça de Deus, é a restauração, o perdão dos seus pecados, é na cruz de Jesus.
Tem gente que acha que é tudo muito complicado, que você precisa fazer. Não, você só precisa crer. Você só precisa confiar e olhar para a cruz e se entregar. É isso que a gente precisa fazer. E aí Paulo diz, olha, vocês são dele. Sabe qual é a nossa riqueza? Sabe qual é a nossa sabedoria? Paulo diz, é Cristo. Cristo é a nossa justiça. A justiça sua e minha é Cristo. Ninguém pode ser mais justificado do que o outro. Todo mundo crê e recebe a justiça completa e definitiva de Cristo. Todo o crédito de Deus é nos dado. Você foi justificado. E Paulo diz, seus pecados foram pagos, perdoados, e agora você está sendo santificado. Deus te livrou do poder do pecado, e agora Deus está santificando em Cristo. Ele está tirando a presença do pecado. E no futuro, Ele vai completar a redenção, a glorificação, quando o pecado será abolido e você será santificado na glória. Justiça, santificação e redenção, passado, presente e futuro. Cristo é tudo, é do começo, meio e fim. Cristo opera em nós, do começo ao fim, para a glória de quem? De Cristo. Ninguém vai poder chegar lá e dizer assim, eu conquistei, eu fiz por merecer. Foi Cristo que operou tudo. Eu criei, eu recebi, eu confiei, os meus pecados foram perdoados, eu venci o pecado porque o Espírito me santificou e eu estou sendo destinado à glória completa e definitiva em Jesus Cristo. Porque, como está escrito em Jeremias 29:11, aquele que se glorie no Senhor. Aquele que se gloria no Senhor. Jeremias 9:24. Aquele que se glorie-se no Senhor. No Evangelho da cruz, na mensagem da cruz, não tem lugar, irmãos, para a gente bater no peito. Eu gosto muito da igreja presbiteriana, eu sou pastor presbiteriano, minha família aqui que eu fui doutrinado, eu amo. Eu até tenho dúvida se a gente deve dizer que ama a igreja presbiteriana, eu tenho dúvida em relação a isso. Eu gosto muito, mas eu não gosto desses negócios assim, orgulho de ser reformado, orgulho de ser presbiteriano, orgulho de ser protestante, orgulho de nada, irmão. Paulo diz, a única glória, o único orgulho é na cruz de Jesus Cristo. Ali eu fui crucificado, perdoado, salvo, santificado, redimido, transformado. Foi na cruz de Jesus. É na cruz de Jesus Cristo que está a nossa glória. É ali que está a nossa vida plena, é ali que está a nossa salvação, é na cruz de Jesus, e nada além disso. Mas nós gostamos eu sou desse, eu sou daquele, eu sou daquele outro, eu sou daquele outro, eu sou dessa corrente, eu sou desse pensamento, eu sou dessa teologia, eu sou dessa ideia. Tem um irmão que falou para mim, pastor, até hoje eu não entendo que teologia que o senhor é. Uma hora você parece que é isso, uma hora você parece que é aquilo. Não, eu sou de Cristo. Tudo que é de Cristo. E Cristo é maior. E Cristo é mais poderoso, Ele é mais amplo, Ele opera. Eu creio em Cristo e na revelação da sua palavra e na cruz de Cristo. Tem muitas referências teológicas, tem muitos autores, tem muitos aí que a gente segue, mas essas brigas, isso para mim tudo é perda de tempo. É briga eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou de Cristo, e Cristo é meu, e tudo que eu amo é Jesus Cristo. Porque quanto mais a gente fica nessa divisão, mais a paixão diminui. Pelo menos o meu coração é assim. Quanto mais eu discuto por causa de doutrinas, mais a paixão diminui, e eu estou buscando ser apaixonado por Cristo. É ter os olhos em Jesus, é amar Jesus, é não olhar para homens, não olhar para pessoas, e somente Cristo. E é isso que Paulo vai dizer aqui em Corinto inteira. É isso que Paulo fala nas cartas inteiras, quando Paulo vai falar de casamento, quando ele vai falar de ética, quando ele vai falar de relacionamentos interpessoais, quando ele vai falar de trabalho, quando ele vai falar de tudo na vida. Paulo não diz assim, não, siga o bom costume, não, porque isso é a moral, é a ética, não tem nada disso. Tudo que Paulo vai falar, se é marido, se é trabalho, se é a ética, se é relacionamento com pessoas, se é o lucro, se é o salário, tudo Paulo vai dizer assim, sigam o que Jesus Cristo fez, olhem para Jesus Cristo. Não é moral, não é ética, não é comportamento, não é ética, nada disso é bobagem. O que importa é seguir Jesus Cristo, porque Ele é a ética encarnada, Ele é a moral encarnada, Ele é a lei encarnada. O que você tem que fazer é ser parecido com Jesus.
ser parecido com Jesus, viver nele, pensar nele, e adorá-lo, e render-se a ele. Esse é o padrão, e nada além disso. E nada além disso, não acrescenta mais nada. É Jesus Cristo o Senhor, e a ele seja a glória para sempre. Então não tem glória, irmãos. Não tem eu sou desse, eu sou daquele pregador, eu sou desse cantor, eu sou daquele outro. Nós somos de Cristo. E aí o apóstolo Paulo, no capítulo 2, para concluir, ele diz: quando eu fui aí, Paulo poderia usar a retórica grega, ele conhecia os poetas, ele conhecia os filósofos, ele sabia usar argumentação, ele sabia. Paulo poderia citar tudo aquilo. Tarso, onde ele cresceu, era uma cidade universitária. Paulo era cidadão romano, homem viajado. Paulo diz: quando eu fui pregar para vocês aí, eu não fiz com linguagem persuasiva de sabedoria, eu não usei retórica, eu não usei nada disso. Eu preguei Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria. Eu demonstrei o poder de Deus, o Cristo crucificado. Louvado seja Deus. Quando o Billy Graham foi pregar uma vez, no ginásio, um grande ginásio, e ele chamou as pessoas para entregarem a vida a Jesus, ele tinha um dom e uma unção poderosa, e as pessoas vieram. Aí os jornais publicaram também com um coral maravilhoso desse, com a música dessa, qualquer um é tocado. Aí o Billy Graham chegou no outro dia e falou assim: não tem música, não tem coral. Pregou o evangelho, falou: quem quer entregar a vida? Veio uma multidão entregar a vida. Aí o jornal falou: volta a colocar a música. Isso é o poder de Deus, quando o Espírito Santo opera, irmão. Não é música, não é coach, não é retórica, não é isso. É o evangelho de Jesus Cristo. E Paulo diz: sabe por que isso? Para que vocês não coloquem a sua fé em homens, não coloque sua fé em pessoas, coloque a sua fé em Jesus Cristo. Não confie, homens são usados por Deus, mas você tem que olhar para Jesus. E aí tem uma história também de Londres, do século XIX, tinha dois grandes pregadores, um anglicano e Charles Spurgeon, do Tabernáculo Metropolitano. E o visitante chegou lá e falou: quero ouvir os dois maiores pregadores, isso no século XIX, 1850, 1860. E o homem foi de manhã ouvir aquele homem lá na catedral de Westminster. O homem pregou e usou muita eloquência, muita citação, muito poeta. E quando terminou, aquele homem falou assim: que grande pregador é esse homem. E aí à noite ele foi ouvir o Charles Spurgeon. E ele chegou lá para observar como que o Spurgeon fazia. E logo no começo do sermão ele esqueceu do Spurgeon completamente. Ele mergulhou na palavra que o Spurgeon estava pregando. E quando terminou o culto, ele falou: que Deus maravilhoso é o Deus de Spurgeon. É assim que deve funcionar, irmãos. É assim que deve funcionar, que os homens diminuam e que Cristo cresça e que Cristo seja exaltado. Tanta gente hoje desviada da igreja porque colocou fé em homens. Olhe para Jesus Cristo. Ele é a justiça, a santificação e a sabedoria. Ele é a redenção. Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Lá no Apocalipse tem uma figura linda, 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 que diz que os 24 anciãos, uma das interpretações dos 24 anciãos são os 12 das tribos de Israel do Antigo Testamento e os 12 apóstolos, 24, que representa todo o povo de Deus na história. Os 24 anciãos, todo o povo de Deus, tanto da antiga quanto da nova aliança. Diz que quando Jesus se assenta no trono, os 24 anciãos se prostram e tiram as suas coroas e entregam para Jesus e diz: digno é o Cordeiro de Deus que foi morto e com o seu sangue compraste para Deus. O que significa, irmão, toda a coroa da sua vida, toda a conquista, toda a academia, todo o diploma, tudo que você conquistou e ganhou, você tem que render-se àquele que é digno, porque foi com o seu sangue que Ele nos salvou. Aleluia. Feche os seus olhos aí, agradeça a Deus, agradeça a Jesus. Senhor Jesus, revela-me o poder da Tua cruz. Revela-me que Deus estava naquele homem, massacrado e dilacerado, sangrando. Ali estava a glória de Deus. Ali o diabo estava sendo despojado e destronado. Ali Deus estava revelando-se.
ali toda a justiça estava se cumprindo e a ira santa estava caindo no Filho, para que você e eu pudéssemos ser salvos, ser redimidos, ser perdoados, que nós tivéssemos uma nova história e pudéssemos abraçar a Deus livremente, sem culpa, sem condenação, sem acusação, lavados e purificados pelo sangue da sua cruz. Eu quero convidar você a cantar o hino. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Vamos ficar em pé? Sim, Senhor, nós nos rendemos a Ti e Te agradecemos pela cruz do Calvário, que para nós é de graça, mas para Jesus custou tudo que Ele tinha. Ali Ele sentiu a dor do inferno, ali Ele levou o castigo que nos traz a paz, ali Ele levou, Senhor, toda a condenação, ali naquela cruz, por amor a nós, Ele levou o nosso pecado e triunfou sobre o mal, e cravou na cruz o escrito de dívida que era contra nós, e disse: está pago, está consumado, o problema foi resolvido na cruz, e o diabo não tem mais poder sobre vós, porque fostes lavados no sangue da sua graça. Senhor, se alguém aqui nessa noite ainda não creu, ainda não confiou, ainda não entregou, ainda não se rendeu a Jesus Cristo, que hoje seja a noite de salvação, que essa pessoa se renda, se entregue e viva uma vida nova, uma nova história, não como escravo do pecado, não como escravo das trevas, mas como filho de Deus e herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Uma vida na luz, na alegria, na abundância, na paz, no perdão, na consciência limpa, uma nova história. Oh Deus, abre os nossos olhos para ver a Tua glória na cruz do Calvário e no Cristo ressurreto que venceu a morte. Revela-te, ó Deus, a cada irmão e irmã aqui, chama, Senhor, tira os predicados, tira os méritos, tira o que nos impede e nos faça render-nos quebrantados, humildes e humilhados aos pés do Senhor. Faz isso, Senhor, em cada coração, em nome de Jesus. Diminui, Senhor, o brilho desse mundo. Diminui, ó Deus, a atração das pessoas, dos sistemas, das denominações, dos sistemas teológicos, filosóficos, acadêmicos. Diminui tudo isso do nosso coração, Senhor, mas dilata o nosso coração para Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Jesus seja sempre a nossa alegria, a nossa justiça, a nossa santidade, a nossa paz, o nosso objetivo, o nosso propósito. Que Jesus Cristo seja a grande paixão e o grande amor da nossa vida, e que nós possamos oferecer tudo aos pés dEle para a glória dEle. Em Teu nome eu oro, Senhor, oro pelos enfermos, os irmãos que estão doentes, oro por nossa cidade, nosso país, pelo mundo. Oro para que as pessoas olhem para Jesus, o remédio para o mal do ser humano, que é o pecado, que as pessoas se voltem para Ele e sejam salvos. Em Teu nome eu oro, em Teu nome eu Te agradeço, conforme Ele mesmo nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e a glória para sempre. Amém. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a presença e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.